Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal do Ciência e Brisa, né? Um vídeo de aula vinculado ao curso de termodinâmica, né? Que é um curso que vem já sendo gravado há algum tempo e que eu pretendo assim finalizar logo mais, assim, né? Eu tô com essa gestalt aberta na minha vida, que é o curso de termodinâmica, né? Para quem não sabe, assim, Gestalt é uma palavra em alemão que está associada à ideia de forma e que traz consigo todo um contexto assim terapêutico, né? Existe uma linha de terapia que é a Gestalt terapia, que entende que no psiquismo, né, do sujeito, do indivíduo, a gente vai abrindo certas portas assim e construindo imagens, informações e alimentando esse mundo gigantesco que é o inconsciente e que tem certas imagens que estão ali que ora vira figura, vem para a consciência e ora fica ali de fundo. Então o fundo é sempre muito maior do que aquilo que está na consciência, que é a figura. E esse excesso de coisas no nosso fundo muitas vezes desconecta a gente da presença em si, né? Então é uma linha terapêutica que visa, na verdade, levar luz para questões que estão ali no fundo, trazer para a consciência, transformar em figura, para dar um certo movimento, um dinamismo no psiquismo, que para o pessoal da Gestalt terapia, assim, ele é curativo, né? Então, assim, a gente fala, eu vou fechar uma Gestalt, eu vou encerrar um assunto, eu vou liberar espaço no meu psiquismo para que coisas novas venham a surgir, para dar uma dinamizada. E eu tô com essa Gestalt assim aberta há muito tempo, que é o curso de termodinâmica, né? Eu comecei a gravar esse curso há um tempo já, por livre e espontânea vontade, né? Porque eu sempre quis dar um curso de termo, eu acho um assunto fascinante, eu acho muito bonito e nunca tive essa oportunidade. Só que a questão foi que eu comecei a gravar esse curso e fazendo um monte de coisa meio que ao mesmo tempo, e outras atividades do semestre, e ele foi se arrastando, e eu tô já com novas ideias de novos cursos para o canal, novos conteúdos, e eu sinto que eu tenho que meio que fechar isso, assim, sabe? Para meio que dar um encerramento, dar um desfecho e liberar espaço dentro de mim mesmo, assim, para trazer novas coisas para o canal. Eu quero ver se ano que vem eu trago um curso de microhidrodinâmica para o canal, que é um assunto que me interessa bastante, é um assunto um pouco mais assim profundo, um pouco mais assim de pós-graduação, mas eu acho que esse canal, assim, no ponto que ele está hoje em dia, ele tem já conteúdo suficiente para que aqueles alunos mais interessados consigam ir acompanhando assuntos um pouco mais sofisticados, porque tem já uma base grande aqui de aulas de assuntos mais básicos. Então, por exemplo, cursos um pouco mais sofisticados da área de mecânica dos fluidos, que é a minha área de pesquisa mesmo, eles exigem uma base assim de mecânica dos fluidos 2, pelo menos, né? E eu tenho aqui no canal um curso de transferência de calor, de convecção, que tem essa parte meio que básica de fundamentos de mecânica dos fluidos. Então, assim, existe já uma estrutura de aulas gravadas no canal, no qual eu posso falar sobre um assunto que às vezes você meio que não entende, não conhece, mas vai ter alguma outra aula do canal que vai ter meio que os pré-requisitos para aquele assunto. Eu tenho pensado assim no canal como uma coisa meio que sistêmica, assim, sabe? Em que um assunto puxa o outro, em que alguma informação que às vezes você não tem para entender esse vídeo está em outro vídeo. Então, assim, eu pretendo ano que vem gravar um curso de microhidrodinâmica e dar alguns bizus aqui para vocês sobre atalhos e caminhos possíveis aqui dentro do Ciência e Brisa, no qual você pode encontrar ali informações, pré-requisitos para poder acessar esses conhecimentos novos que vão chegar no canal ano que vem. Também quero ver se eu retomo um quadro que eu meio que comecei ano passado, que é o Papo Fluido, que é uma ideia muito legal, que é você gravar uma aula dupla sobre algum assunto da mecânica dos fluidos com outro colega. Então eu gravei uma aula ano passado, num modelo piloto, com o professor William Wolff da Unicamp, que é um amigão meu, sobre vorticidade, e acabou que a gente não conseguiu dar assim sequência, né, a esse projeto, porque é tanta coisa para fazer, a gente, como professor assim, universitário, é demandado
de assumir tantas funções assim extras que estão meio que para além da atividade fim, que é ensinar, fazer pesquisa, orientar, que a gente às vezes não tem tempo mesmo, fica difícil, né? Mas eu quero ver se eu retomo assim ano que vem alguns projetos no Ciência e Brisa, alguns quadros novos, mas eu sinto que para isso eu tenho que meio que finalizar esse curso de termodinâmica, fechar essa gestalt, isso para mim é importante. Então, cá estou para dar sequência, para dar prosseguimento assim, ao curso de termodinâmica, e na aula de hoje eu quero falar sobre ciclo Rankine, esse ciclo vinculado à modelagem do comportamento termodinâmico de centrais de potência que operam com base em turbinas a vapor. Na última aula aqui do curso, eu falei sobre o ciclo Brayton com regeneração, que é esse ciclo de turbinas a gás, com esse acréscimo aqui do regenerador e de um acréscimo de calor entre as expansões na turbina como um mecanismo para você melhorar o desempenho do ciclo. O mesmo a gente também fazia aqui para as compressões, a gente tem um interresfriamento, né, entre as compressões para ter uma compressão menos custosa do ponto de vista termodinâmico. Isso faz bastante sentido num contexto de turbinas a gás. Agora, num contexto de turbinas a vapor, a coisa é um pouquinho diferente, tá? Então, como é que funciona aqui o ciclo Rankine? Eu trouxe algumas figuras para ilustrar para vocês o princípio básico de funcionamento. Aqui, a gente tem o que seria uma central de potência que vise gerar energia elétrica com base num ciclo de turbina a vapor. Você repare aqui que eu tenho vários dispositivos, eu tenho alguns blocos A, B, C e D, e alguns desses blocos vão estar meio que dentro do que eu chamo de ciclo Rankine, alguns blocos vão ser acessórios ao funcionamento da central como um todo. Então eu queria fazer uma leitura desse esquemático com vocês para que vocês entendam a ideia do ciclo Rankine. O ciclo Rankine em si está aqui nesse bloco A. Aqui a gente tem uma turbina, que é o dispositivo que vai de fato produzir potência útil. Esse eixo da turbina vai estar ligado num gerador elétrico, que é um dispositivo que vai estar a serviço dessa conversão de um trabalho de eixo em potência elétrica mesmo. Isso se dá por meio da lei de Faraday do eletromagnetismo, que estabelece que a variação do fluxo magnético no meio condutor gera uma força eletromotriz, né, que você consegue utilizá-la para poder produzir energia elétrica, tá? Então, basicamente, um gerador elétrico, ele tem um eixo que vai ter que estar girando, e aí quem vai girar esse eixo vai ser uma outra fonte, uma turbina, que pode ser hidrelétrica, pode ser uma termoelétrica, no caso de uma turbina a vapor, e aqui dentro você vai ter ímãs que vão girar, e a rotação desses ímãs vai gerar uma força eletromotriz no meio condutor que você vai conseguir converter em energia elétrica útil, tá? Essa turbina aqui, ela vai estar ligada num condensador, depois uma bomba e uma caldeira. Então, do ponto de vista assim, dos 4 processos básicos de geração de potência, é compressão na bomba, adição de calor na caldeira, expansão na turbina e rejeição de calor no condensador. Esses 4 dispositivos constituem o ciclo Rankine, que estão aqui. Agora, para que isso funcione, a gente tem que ter algumas coisas secundárias. Então, por exemplo, esse condensador, que do ponto de vista termodinâmico é um pedacinho do nosso ciclo, você poderia assim, estudar ele com mais profundidade num curso de transferência de calor. A parte de trocadores de calor se destina a esse entendimento do funcionamento desse sistema, tanto do condensador quanto da caldeira. São 2 trocadores de calor no fundo, com características um pouco diferentes. O condensador, ele vai ter que ser alimentado por uma água de resfriamento que vai estar vinculada a essa torre de resfriamento. Então lá nos Simpsons, né, quando você vê a abertura, aquelas torres ali, isso é uma torre de resfriamento. Isso aqui está presente em termoelétrica, em centrais de potência por energia nuclear. Assim, constituem dispositivos padrões desses grandes trocadores de calor que visam resfriar uma substância quente que não pode ser despejada na atmosfera livremente. Até porque esse ciclo aqui, ele é fechado, né? Ele envolve uma substância pura, no caso a água,
que passa por uma série de processos nos quais ela vai meio que mudando de fase. Então não faz sentido eu ficar jogando água fora assim, né? Então ela percorre um caminho meio que fechado, cíclico. Então, na saída da turbina, eu tenho geralmente assim uma mistura bifásica que tem ali, é mais vapor do que água, mas tem um título ali que tem que ser restaurado para que eu volte ao estado líquido para poder entrar de novo na bomba. Uma bomba não opera direito com gotículas de vapor, tem que entrar água líquida na bomba. Então o condensador é o dispositivo responsável por isso. Ele precisa então de uma água de alimentação que vai vir aqui, roubar calor dele, vai ficar quente e volta aqui para a torre, né, para poder ser pulverizada, resfriada, e esse excesso de calor vai ser lançado então na atmosfera por meio das torres de resfriamento. O que mais que a gente tem aqui? A caldeira, que é um trocador de calor que vai adicionar calor ao sistema. Então a água vai vir líquida e vai entrar aqui na caldeira líquida. Na caldeira ela vai virar um vapor superaquecido. Então a caldeira é um trocador de calor assim diferente, porque ele opera com mudança de fase e altas pressões. Parece uma panela de pressão isso daqui. É inclusive um dispositivo muito perigoso assim. Existem normas, né, de engenharia específicas para regular procedimentos assim vinculados à manutenção e operação de caldeira, porque é uma coisa que quando explode mata gente, destrói prédio, é uma coisa muito perigosa, tá? E essa caldeira, na verdade, ela vai ser alimentada, né, por combustível e ar. Você tem que botar fogo de alguma maneira para poder elevar a entalpia da minha substância pura que vai entrar na caldeira de um jeito e vai sair de outro jeito. Então esse combustível, esse ar vai gerar gases de exaustão. Então as chaminés das termoelétricas, né, essa coisa horrível aqui, né, isso aqui vai estar associado ao processo de adição de calor da minha substância pura que vai entrar na turbina. E esse é o ciclo: bomba, caldeira, turbina, condensador. Aqui a gente tem, né, maiores detalhes do que está acontecendo do ponto de vista termodinâmico dentro do meu ciclo. O calor ele é liberado, né, no condensador e ele é adicionado na caldeira. A bomba consome um certo trabalho para operar, que geralmente é pequeno quando comparado ao trabalho dos compressores. Então não é comum em ciclo Rankine, não é necessário, não tem necessidade, não é usual você usar aquela tática do ciclo Brayton de um resfriamento intermediário entre a compressão, porque a compressão aqui não é uma coisa demandante, né? É muito fácil bombear líquido quando você compara esse processo a comprimir gás. O gás, por ser compressível, você acaba gastando muito mais energia na sua compressão do que o próprio líquido, que no fundo é mais um bombeamento, tá? Então você não vai ter aqui resfriamento intermediário na compressão, não é necessário. Agora, talvez faça sentido ter um reaquecimento intermediário após a turbina. Isso é comum, usar mais de um tipo de turbina. A gente vai ver mais para frente como que isso aqui funciona. A turbina a vapor é um negócio muito grande, geralmente é uma coisa gigantesca assim. Então centrais de potência que operam com base em ciclo Rankine, turbina a vapor, costumam demandar muito mais espaço físico. Por esse motivo, né, o pessoal, por exemplo, em plataformas de petróleo, costuma usar mais ciclo Brayton, porque a plataforma demanda uma energia para operar, tem que ter energia elétrica. Você não pode você não pode puxar uma tomada da terra até a plataforma, ela tem que ser gerada na própria plataforma, né? Então você faz isso usando o ciclo Brayton porque ele é mais compacto, né? Gasta menos espaço, tá? Então só para ilustrar aqui que uma turbina a vapor costuma ser um negócio bem grande, tá? Aqui embaixo a gente tem uma informação muito interessante, que é um diagrama temperatura-entropia para um ciclo Rankine típico. É importante você observar agora que o grande diferencial do ciclo Rankine é o fato de que a minha substância pura, conforme passa pelo ciclo, pelos processos, ela vai mudando de fase. Então aqui a gente tem alguns pontos críticos para entender um pouquinho melhor quais são os estados termodinâmicos dessa substância pura em cada ponto do ciclo. Então a gente vai começar aqui do ponto 3, que é a entrada da bomba, tá? Aqui geralmente a gente vai entrar na bomba na condição
de líquido saturado, seria assim o nosso modelo. Pode ser que a gente tenha uma mistura bifásica aqui com um título bem baixinho, mas assim, é bem mais líquido do que vapor. Aí a gente vai comprimir na bomba e a gente vai afastar um pouquinho esse ponto 3 no sentido vertical, ou seja, no sentido isentrópico, idealizado, a condição da minha substância pura de líquido saturado para líquido comprimido, para garantir realmente que esse cara vai virar líquido antes de entrar na caldeira. Então 4 é o ponto no qual o meu fluido sai da bomba e entra na caldeira. Na caldeira esse cara vai aquecer isobaricamente. Então essa aqui é uma linha de pressão constante, é uma isobárica, né, num diagrama temperatura-entropia, no qual você vai esquentando, 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 aumentando a entropia, chega no ponto A. No ponto A ele toca o início da curva que mostra essa saturação, né, da minha substância pura. Então aqui eu viro líquido saturado e continuo esquentando. Então isso aqui acontece isotermicamente, cada vez mais e mais gotículas de água vão virando vapor, isso aqui é calor latente, não sensível, até que você vem para o ponto 1, que pode ser 1 ou pode ser 1'. Num contexto assim, que a gente chama de ciclo Rankine ideal, a gente pode modelar esse cara como se chegasse até o início da curva de saturação e virasse vapor saturado. Isso daqui é o mais próximo que você vai ter de um ciclo de Carnot. Lembrem-se que o ciclo de Carnot ele é um quadradão no diagrama TS. Então a forma mais próxima de fazer uma adição de calor e uma rejeição isotérmica é você estar mudando de fase enquanto faz isso. Né? Se eu chego até o ponto 1 na condição de vapor saturado, para entrar aqui na turbina, na expansão isentrópica esse cara vai acabar virando uma mistura bifásica. Então eu posso vir para 2 ou para 2', caso eu continue aquecendo na caldeira aquele cara até virar vapor superaquecido. Essa estratégia aqui ela é mais interessante do ponto de vista termodinâmico do que essa. Por quê? Porque se eu superaqueço o meu vapor, quando eu expando na turbina, eu chego num ponto 2', que está mais próximo aqui do ponto de vapor saturado do que o ponto 2. Ou seja, o título aqui é maior. Por que isso aqui é interessante? Porque não é legal você trabalhar com muita gotícula de água dentro do condensador. O ideal seria que eu tivesse o cara mais próximo do vapor, né, para você evitar danos mesmo assim de incrustação, de corrosão às paredes dos tubos que vão entrar no seu condensador, que geralmente vai ser um trocador casco-tubo, tá? Então existe uma questão assim operacional técnica que faz com que seja interessante eu sair aqui no final da turbina o mais próximo do vapor saturado. E para a própria turbina também, não é legal você operar com muita gotícula de água, porque isso pode danificar as pás da turbina, pelo mesmo motivo, né? Então, assim, superaquecer o vapor é interessante, tá? Depois aqui de 2' ou de 2, você volta para o condensador e você vai fazer uma rejeição de calor isotérmica, né? Que seria a forma mais eficaz possível de eu poder jogar fora calor. Então, quando a gente olha para o ciclo Rankine, pessoal, assim, você percebe que esse cara é um cara que está muito próximo de um ciclo de Carnot. Das curvas assim que a gente tem em temperatura e entropia, ela é a que mais se assemelha a um quadrado. Porque pelo fato de mudar de fase, você tem adições de calor e rejeições isotérmicas. Isso é bem interessante, tá? Então aqui o comentário final é que o diferencial do ciclo Rankine é a mudança de fase do fluido de trabalho ao longo do ciclo. Isso vai acrescentar algumas particularidades à maneira de você meio que resolver exercícios de termodinâmica vinculados ao ciclo Rankine. Ele vai ser o ciclo mais dependente de consulta a tabelas termodinâmicas. E justamente pelo fato de que ele fica mudando de fase o tempo inteiro. Quando você começa a resolver problemas assim de ciclo Rankine, você percebe assim que ele é um ciclo que para você poder estimar trabalho produzido, calor, né, que você vai adicionar na caldeira, combustível que você vai queimar, vazão máxima de combustível, etc.,
você tem que estar muito afiado no seu uso de tabelas termodinâmicas, tá? Então aqui, para a gente fazer um resumo das condições, dos estados termodinâmicos em cada ponto do ciclo, a gente tem aqui o ponto 1, vapor saturado, que seria uma possibilidade, né, para o fluido na entrada da turbina, ou vapor superaquecido, que é melhor. Em 2 ou 2', eu vou ter uma mistura bifásica com título mais alto, né, ou seja, mais vapor do que líquido. Em 3, líquido saturado ou uma mistura bifásica com título bem baixinho. Em 4, líquido comprimido. São os estados possíveis para minha substância pura ao longo do ciclo Rankine. Uma informação importante é que na hora que você for resolver exercícios vinculados a ciclo Rankine, você tem que ter uma certa malícia, uma certa sagacidade para meio que assim intuir qual seria o estado da minha substância pura em função das poucas informações que você vai ter. Então, assim, sabendo temperatura e pressão, você tem que ter já um pouco de malícia para poder saber qual tabela você vai usar. Sei lá, é água, né? Aí você tem que a pressão, por exemplo, é de, sei lá, 1 atmosfera. E a temperatura é de 300 graus. Porra, a 1 atmosfera, a água começa a evaporar a 100 graus. Então, se for água, tiver 1 atmosfera e for 300 graus, deve ser vapor superaquecido. Aí você vai consultar a tabela de vapor superaquecido, né? Então, esse tipo de malícia, ele é importante para você resolver problemas de ciclo Rankine. Eu pretendo gravar uma aula assim, talvez a próxima aula, prática, de resolver realmente um problema, de consultar a tabela e estimar valores numéricos de potência, eficiência, rendimento, etc., vinculado a ciclo Rankine, para você meio que absorver melhor o que eu estou falando aqui, desse lance da malícia na consulta a uma tabela termodinâmica. Beleza? Espero que sim. Então vamos para o próximo passo. Assim. Uma ideia central que a gente pode usar aqui ciclo Rankine, para entender melhor esse ciclo, entender aonde que a gente pode atuar do ponto de vista operacional para melhorar o rendimento do ciclo e quais as consequências dessa atuação no ciclo como um todo, é usar as áreas do diagrama temperatura-entropia. Então, antes de a gente entrar nessa parte das áreas, eu queria fazer algumas observações aqui com vocês, tá? A primeira delas é de que o ciclo teórico ele é ideal, ou seja, todos os processos são internamente reversíveis. As compressões e expansões são isentrópicas, como era no ciclo Brayton, como era no ciclo Otto, como era no ciclo Diesel. Eu não vou considerar perda de carga, perda de pressão na tubulação da caldeira, o que é uma aproximação. Então eu vou modelar a minha adição de calor e a minha rejeição à pressão constante, o que é uma característica de processos em sistemas abertos, como a gente viu já em ciclo Brayton, tá? De tal sorte que o meu diferencial de calor num processo internamente reversível, a gente já viu já pela segunda lei, que é TdS. Essa relação TdS, ela modela calor em processos internamente reversíveis, ou seja, em processos idealizados nos quais a gente está assumindo que não existe geração de entropia, o que é uma falácia, isso não existe no mundo real. Mas é uma aproximação interessante para fins de modelagem do comportamento teórico do ciclo Rankine e que vai ser muito útil para a gente entender como essas áreas no diagrama TS se relacionam a grandezas fundamentais como calor adicionado e retirado e que vão nos auxiliar a entender como que algumas modificações operacionais de você de repente elevar a pressão na caldeira ou diminuir a pressão no condensador afetam essas áreas e o desempenho do ciclo e quais são os efeitos colaterais. Então eu queria, na aula de hoje, trabalhar um pouquinho com vocês esse uso de ferramentas gráficas para a gente poder ter mais informação prática de engenharia aplicada para nos auxiliar a fazer uma análise crítica dos conteúdos que a gente está vendo aqui, porque eu sinto que mais importante do que você entender assim as ideias centrais por trás de um certo argumento,
de uma aula é você depois conseguir fazer uma análise crítica disso, né? Usar aquelas ideias juntamente com o pensamento criativo, crítico, para poder explorar possíveis cenários, assim. Isso é muito importante para o engenheiro, né? O cara conseguir assim fazer simulações mentais, projeções de outros tipos de cenários para poder tomar decisões, né? Com um pouco mais de confiabilidade. Isso é muito importante. Então, como é que a gente pode usar essas áreas aqui, né, para poder entender as coisas? Ora, se esse ciclo é um ciclo teórico ideal, nos quais as compressões e expansões serão isentrópicas e as adições de calor e rejeições serão a temperatura constante, praticamente, com exceção desses pedaços aqui acima, né, desse 1', eu vou assumir que essa integral, por exemplo, entre 4, que está aqui, e 1', que é a adição de calor, veja, 3, eu estou entrando na bomba, aí comprimi, 4, entrei na caldeira, aqui eu vou adicionar calor. Então a integral de 4 a 1' seria o Qin, seria essa área inteira vermelha abaixo da curva, perfeito? Ao mesmo tempo, a integral de 2' a 3, que seria quando o fluido entra no condensador saindo da turbina, né, ou seja, o Qout, vai estar associado a essa areazinha aqui abaixo. Então, essa área vermelha é o Qin, essa área azul é o Qout, de tal sorte que a área verde dentro do teu diagrama TS do ciclo Rankine é Qin menos Qout. Ora, Qin menos Qout é o trabalho líquido, é o que sobrou para girar a turbina. Você paga 1000 joules de energia na caldeira, você joga fora 300 no condensador, sobrou 700 para você girar um eixo. É o que fala um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica. Então essa área aqui dentro é o trabalho líquido. Para aumentar a potência gerada, eu tenho que aumentar essa área. Então vamos fazer aqui alguns experimentos mentais, algumas elucubrações para a gente pensar o que a gente pode fazer para aumentar essa área. Caminhos possíveis para aumentar essa área. Tá? Veja que análise interessante vai ser daqui. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho minha lousa. Primeira opção que eu poderia ter, né, seria diminuir a pressão no condensador. Aqui eu tenho dois ciclos, um ciclo verde, que seria um ciclo original, e um ciclo azulzinho, que seria a modificação que eu teria em relação ao ciclo original se eu diminuísse a minha pressão no condensador. Então eu vou expandir a turbina, quer dizer, eu vou expandir o meu fluido na turbina um pouco mais, até uma pressão mais baixa, 4' em relação à pressão 4, e aqui eu vou rejeitar calor a uma pressão mais baixa no condensador. Eu vou ganhar essa areazinha aqui azul, né? Porque eu vim até aqui 4', voltei até um ponto linha um pouco diferente, então eu ganho essa areazinha azul, que seria um aumento no trabalho líquido. Agora, se eu faço isso, repara que o título em 4', ele é menor do que o título em 4, pela própria natureza topológica dessa curva de saturação. Ela tem um shape que tem a ver com as propriedades da matéria em si. Eu não posso atuar nisso, eu não posso mudar a matéria assim, né? Então, eu tenho uma forma da minha curva de saturação que me indica que se eu diminuo a pressão no condensador, eu gero uma mistura bifásica na saída da turbina com um título menor do que eu geraria. Isso daqui representa o quê? Mais gotículas de água na saída da turbina. Isso pode danificar as pás. Então, assim, é um procedimento vantajoso do ponto de vista bulk, global, assim, efetivo do ciclo Rankine, mas do ponto de vista operacional, isso pode danificar as pás da minha turbina. Ou seja, isso mostra como é interessante, né, essa análise de engenharia na qual a gente resolve aqui um problema e cria aqui outro problema. E eu acho que ser um bom engenheiro é você ter clareza disso e saber fazer escolhas com base nessas estimativas, assim, né, de consequências de cada ação que você pode empreender ali para tentar otimizar, melhorar um processo. É isso que gera, assim, desenvolvimento tecnológico, esse tipo de simulação. Então a primeira opção seria essa, mas, né, tem esse efeito colateral que não é muito interessante. Uma segunda opção seria você superaquecer o vapor. Então aqui eu tenho, por exemplo, um ciclo azul original e um ciclo, né, verde, vamos pôr assim, no qual ao invés de chegar até em 3, eu chego em 3'. Então eu esquento mais o vapor
na caldeira mesmo. Eu tenho esse aumento de área de trabalho líquido, né? Com isso, algumas observações. Eu posso fazer isso sem ter que aumentar a pressão na caldeira. Por quê? Porque eu estou caminhando aqui de 2 para 3 e de 2 para 3 linha em cima da mesma isobárica. Tentei apagar aqui uma coisa que na verdade é uma mosca que está na minha tela, que não tem como apagar. Pronto, tirei. Então eu caminho sobre a mesma isobárica aqui, de 2 para 3 linha. E por que esse comentário é importante? Porque aumentar a pressão na caldeira é treta, é problema, é perigoso, assim. Então, se a gente puder evitar de fazer isso, é mais interessante. Ao mesmo tempo, eu tenho um segundo efeito colateral benéfico. Repare que em 4 linhas, o título é maior do que em 4. Né? Ele está mais próximo de ser um vapor saturado do que 4. Isso é legal para o bom funcionamento da minha turbina. Né? Esse lance das gotículas de água na turbina, isso é problemático, assim, né? Inclusive é um problema sério até em outros contextos. Por exemplo, num contexto, né, de turbinas propulsoras de navio, o problema é outro. O problema é cavitação. Quando você mexe uma pá de turbina de um navio, de um submarino, você gera ali um escoamento, né, que dependendo da intensidade da rotação das pás, ele modifica de maneira muito significativa o campo de pressão desse fluido em torno das pás e ele gera pontos de baixa pressão, nos quais a água ali, mesmo a temperatura tipo ambiente, ela fica com a pressão tão baixa que ela gera bolhas, ela evapora. E essas bolhas, quando colapsam, geram vibrações nas pás que geram um efeito de cavitação, que é um dano de longo prazo por esse acúmulo de milhares e milhares de pequenas bolinhas que vão sempre sendo geradas e implodidas e gerando vibração, de tal sorte que isso estraga as pás ao longo de um tempo de operação. Aqui é um pouco diferente, aqui é gotícula, né, líquida batendo nas pás e também danificando essas pás, porque são muitas gotículas com muita frequência, a alta temperatura, isso danifica a metalurgia das pás da turbina. Então, quanto maior o título na saída da turbina, melhor, né, para o bom funcionamento da sua turbina. A questão é que na prática, esse superaquecimento aqui está meio que limitado, né? A temperatura máxima que você consegue operar assim em turbinas a vapor é da ordem de 620 graus Celsius, por limitações metalúrgicas. Em turbinas a gás vai muito além. O lance é que o vapor ele é um meio muito mais corrosivo do que um gás, do ponto de vista metalúrgico mesmo. Então repare assim que numa análise termodinâmica, bulk, global, do ciclo Rankine, você vai começando a pegar várias outras informações e bizus que muitos engenheiros, ao longo de muitos anos de experimentações, tentativas, erros, problemas, muito dinheiro gasto envolvido, foram meio que sacando assim e fornecendo para a gente meio que um manual de boas práticas de engenharia para a gente poder fazer avaliações mais claras, mais precisas, mais concisas, mais interessantes sobre esse tipo de ciclo termodinâmico. Uma outra questão é que se você superaquece também o vapor, beleza, você ganhou aqui uma área, você aumentou o trabalho líquido, mas você também aumentou o calor que você teve que adicionar. O QIN é quando você está apagando, é mais combustível sendo queimado na caldeira, é mais poluição, é mais fumaça. Agora a questão é, se na prática o rendimento termodinâmico do meu ciclo como um todo aumenta, isso pode ser vantajoso, porque aquela energia vai ter que estar sendo gerada de qualquer maneira, a menos que nós assim, né, mudemos nossos hábitos assim de vida, mas isso é muito difícil, a gente é muito acostumado com conforto e luz elétrica, internet, muito dependente dessa estrutura que a gente criou e que destrói o nosso único lar possível de existência, de tal sorte que, assim, já que a gente é tão incompetente como espécie para evoluir a consciência, então pelo menos vamos tentar aumentar os rendimentos termodinâmicos dos ciclos, porque aí, por uma mesma quantidade de energia que a espécie humana demanda,
eu vou gastar no fundo menos quantidade de combustível. Então aumentar o rendimento termodinâmico do ciclo é sempre vantajoso, assim, não só para o capitalista que vende energia para você, mas também para a mãe terra que precisa, né, de cuidado, de carinho e de menos poluição sendo despejada diariamente na atmosfera para você poder ter o conforto de acender uma lâmpada em casa, tá? Bom, de tal sorte que esse procedimento, assim, ele vai ser mais vantajoso para grandes centrais de potência, porque vai demandar mais combustível também. Se isso gerar mais trabalho, pode ser que seja vantajoso do ponto de vista econômico, tá? Uma outra opção para você aumentar essas áreas é você aumentar a pressão na caldeira. Isso aqui é bem interessante, assim, isso vai mudar bem a topologia do ciclo, tá? Eu fiz um desenho meio palha, assim, que não está muito em escala, mas assim, a ideia central é o seguinte: o azul é o ciclo original, 1, 2, 3, 4, então aqui entrou na bomba, veio para 2, entrou na caldeira, veio para 3, expandiu na turbina, veio para 4, voltou aqui no condensador, né, liberando esse calor extra, voltou para 1. Se eu aumento a pressão na caldeira, então eu vou bombear mais, vou bombear o fluido de 1 para 2 linhas. Então ele vai sair com uma pressão maior do que em 2. Já vai entrar numa pressão mais alta na caldeira e assim permanecerá, porque a adição de calor é isobárica na caldeira. Então ele entra numa pressão maior, vem até 3 linhas, superaqueceu e expande, volta para 4 linhas. Aqui eu perco essa área aqui e ganho essa área aqui. Novamente, pela topologia da curva de saturação, pelas propriedades intrínsecas da matéria, né, o que a gente tem aqui, se a temperatura em 3 linhas for igual à temperatura em 3, o que você vai deixar de ganhar aqui vai ser sempre muito menor do que o que você vai passar a ganhar aqui. Então é vantajoso no final das contas. Agora, aumentar essa pressão aqui é sempre perigoso, nunca é suave, não é legal. A caldeira é um dispositivo perigoso, então é importante ficar atento. E eu tenho uma outra questão também meio ruim. Repare que o título aqui em 4 linhas ele é muito menor do que o título em 4, está muito mais distante, né, dessa posição de vapor saturado aqui. Ou seja, novamente aquele problema das gotículas na saída da turbina, que não é muito legal. Então, como é que a gente poderia melhorar isso daqui? Né? Usar essa opção de uma maneira mais interessante. O que esse próprio gráfico está sugerindo é que seria interessante talvez usar um reaquecimento intermediário. Como assim? Eu pressurizo até 2 linhas, venho aqui até 3 linhas e faço uma primeira expansão. Expandir. Depois eu reaqueço de novo esse cara e expando de novo. Ou seja, eu consigo no final das contas ganhar essas duas áreas e sair na condição 4, né, com um título maior. Esse é o ciclo Rankine com reaquecimento, que tem essa cara aqui, ó. Você tem mais pontos agora. Eu tenho então uma bomba, o cara vai entrar aqui líquido saturado, sai líquido comprimido, entra na caldeira, sai aqui na condição 1, vapor superaquecido, entra numa primeira turbina, que é a turbina de alta pressão que a gente fala, sofreu uma expansão. Cai a pressão aqui, ó, de 8 megapascal para 0,7, expandiu bastante, já gerou muito trabalho. Volta para a caldeira, ganha mais temperatura, vem para uma segunda turbina de baixa pressão ou de média pressão e expande de novo. Vem para 4, entra no condensador, rejeita o calor. Repara que eu ganhei essas duas áreas, ó, expandi, reaqueci, expandi. Isso seria um ciclo Rankine com reaquecimento. As turbinas são gigantescas. Olha o brother aqui, ó, com a canetinha Bic, fingindo que está trabalhando, sentindo a energia da turbina, né, encostando assim, sentindo a vibe da turbina. Olha o tamanho dele em relação à turbina, né? E aqui a gente tem várias pás, porque tem uma parte de alta pressão, de média pressão, de baixa pressão. Eu posso ter várias expansões, 1, 2, 3, né, ou só 2. Nisso eu consigo então ter um ciclo Rankine com reaquecimento. Eu ganho essas duas áreas, eu aumento a área total que eu trabalho líquido, isso é mais interessante, isso é mais eficiente, e eu saio no final da segunda turbina com um título alto. E olha que interessante, eu expando na primeira turbina, não até o final,
mas até um ponto próximo da curva de saturação, para não ter esse problema de um monte de gotícula de água na saída da turbina. Depois eu reaqueço e faço o mesmo na segunda turbina. Então aqui seria um mecanismo para eu poder assim pegar todas essas ideias e falar, tá, a opção mais interessante eu acho que é essa. Resolve mais de um problema. Agora complica um pouquinho mais o ciclo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu queria meio que apresentar o ciclo Rankine para vocês e a ideia de reaquecimento. Na próxima aula eu vou resolver esse problema aqui. Eu vou calcular, né, um problema prático operacional vinculado a ciclo Rankine que vai demandar de nós um entendimento de como consultar tabelas termodinâmicas para poder obter as informações necessárias nesse problema. Repare que aqui eu tenho algumas pressões e temperaturas. Pressão e temperatura são grandezas fáceis de você medir. Então você ter informações sobre pressão e temperatura numa central de potência é suave. O interessante disso é que você vai ver nesse problema que só com essas informações eu vou conseguir estimar o rendimento termodinâmico do ciclo, a vazão máxima de vapor e o trabalho e o calor que eu vou estar rejeitando fora no condensador em megawatts. Então vai ser uma aula de exercício, a próxima aula, para a gente poder aplicar aqui o nosso entendimento de ciclo Rankine na solução de problemas práticos de engenharia que envolvam geração de potência por meio de centrais a vapor, nas quais o meu fluido fica mudando de fase meio que o tempo inteiro. Então é isso, espero que tenham entendido os assuntos da aula de hoje, que tenham gostado da aula. Se tiverem críticas, comentários, feedbacks, sugestões, serão sempre muito bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui no Ciência e Brisa gravando aula para vocês e a gente se vê na próxima aula do canal. Um beijo no coração de todos, tamo junto, é nóis, arro!